A chegada das indústrias aumentou o número de trabalhadores no Brasil e também as pressões por melhores condições de vida e trabalho. O crescimento também trouxe insatisfações e surgiram as greves. Com elas, vieram as reivindicações por melhorias nos salários, benefícios ou mesmo melhores condições de trabalho. Mas e quando o trabalhador se utiliza desse dispositivo democrático e por conta disso é demitido por justa causa, como é que ele deve proceder? Quando essa luta é legítima ou não? Para esclarecer sobre esse assunto, o nosso Opinião Livre de hoje conversa com a advogada Sueli Muck, especialista em Direito Empresarial do Trabalho. Muito obrigada pela sua presença, Sueli. Boa tarde. Para que serve e o que vem a ser uma greve? Para que serve a greve? A greve serve para o trabalhador exercer, de alguma forma, pressão por aquele que ele está reivindicando. Em geral, ele reivindica melhores condições de trabalho, melhores salários, enfim, tudo aquilo que torna a vida dele, trabalhador, mais fácil. A greve, ela historicamente começou com as grandes reivindicações lá atrás, no final do século XVIII, início do século XIX, Revolução Industrial, onde os trabalhadores tinham péssimas condições de trabalho. Até então ninguém reclamava de nada? Até então, a chegada da indústria estava tudo bem? Até então estava tudo bem. Com a chegada da indústria, com a Revolução Industrial, onde os trabalhadores trabalhavam 18 horas, 17 horas por dia em condições absolutamente precárias, eles primeiro começaram a quebrar as máquinas. Depois, eles perceberam que de nada adiantava quebrar as máquinas, que eles deveriam se mobilizar e quebrar o empregador, ou seja, parar de dar aquilo que o empregador mais precisava, que era o trabalho. Condição de trabalho, né? Condição de trabalho. Eles lutaram inicialmente, efetivamente, por condições de trabalho, por jornadas menos extenuantes, por condições físicas na indústria mais salubres, porque as indústrias naquela época eram altamente insalubres. Então, a greve foi surgindo como uma forma de pressão do trabalhador conseguir aquilo que o empregador não dava por questões econômicas. Obviamente, a lei da mais-valia... o trabalhador precisando... O trabalhador precisando, então foi a forma que ele encontrou de pressionar o empregador a fazer essas concessões. E desde aquela época, né, Sueli, já existiam os líderes, né? Tem sempre alguém que fala, vamos lá, está na hora da gente reagir. Sim, a liderança é algo nato. A greve precisa de um líder, não precisa? A liderança é algo nato, né? Então, os líderes efetivamente mobilizavam os seus colegas e, a partir daí, faziam-se os movimentos. Bom, então a greve é um direito nosso, né? O que fala a Constituição? Está na Constituição? Está na Constituição, existe a lei de greve, é um direito garantido constitucionalmente. O trabalhador tem direito de greve, sim. E quando que a greve é legal e quando ela passa a não ser mais? Quer dizer, se é um direito do trabalhador, em que momento a empresa já pode começar a demitir, a empresa pode começar a agir contra aquela greve? Para que seja instalado o movimento paredista, a própria lei prevê várias etapas. Em primeiro lugar, tem que ter uma pauta de reivindicações, ou seja, você não pode fazer greve da noite para o dia e não dizer o que você está buscando com essa greve. Em segundo lugar, tem que haver a negociação. Inicialmente, as partes têm que negociar antes da greve. Tem que haver a tentativa de negociação pelas partes. Não se pode instaurar um dissídio coletivo, sem que dissídio coletivo é o processo que a justiça vai julgar, né? Que quando as partes não chegam a um acordo, então instaura-se o dissídio coletivo, mas antes disso tem que haver a tentativa de negociação. Aí instala-se o dissídio coletivo, não se chegando a um acordo, instala-se o dissídio coletivo e o judiciário vai decidir quem tem ou não tem razão. Mas aí, enquanto isso, entra em greve? Então, existem várias etapas a serem cumpridas.
Quando o empregador não concede, a forma de pressão do empregado é a greve. A greve, ela pode ser legal e pode ser ilegal, vai depender se trata de serviço essencial ou não, e mesmo nos serviços essenciais, existe a possibilidade de se fazer greve, desde que se garanta à população a segurança, a saúde, desde que não se coloque em risco a população. Quais são demais cidadãos. os serviços essenciais, então? Eles são enumerados na própria lei. O artigo 11 ou nem precisa 10 chegar da lei, ele enumera quais são os serviços essenciais. Então, é saúde, os serviços, por exemplo, o serviço de coleta de lixo é um serviço essencial. Por quê? Porque vai colocar em risco a saúde da população. Serviços de transporte, porque o direito de ir e vir tem que ser garantido. Então, a própria lei enumera, ela traz um elenco taxativo de quais são os serviços essenciais. E aí, por exemplo, entra em greve um serviço essencial. Aí coloca-se o mínimo de pessoas ou de trabalhadores para cumprir alguma coisa. Então, no caso, a gente teve no Carnaval de 2014, né? A gente teve a greve do lixo no Rio de Janeiro. Então, não existiam alguns serviços essenciais sendo cumpridos, ou poucos, quer dizer, se são 20 caminhões, tinham 2. O cumprir dessa forma do que é preciso fazer, por exemplo, no transporte, na hora do rush ter alguém, existe um número realmente que precisa ser cumprido ou não? Eles põem um pouquinho só. Quem vai determinar quanto deve ser cumprido é o judiciário. O judiciário, por exemplo, pode dizer que nos horários de pico, 100% do transporte dos trabalhadores devem estar em seus postos. Tem que haver uma razoabilidade naquele desembargador que vai determinar quais são esses percentuais necessários para atender a população. Se o desembargador entender que é 100% e em seu despacho determinar que seja 100%, os trabalhadores terão que comparecer em 100% nos horários de pico, no caso de transporte. No caso de coleta de lixo, pode ser determinado que tantos caminhões e tantos trabalhadores, desde que o serviço seja cumprido e não coloque em risco a população. Ô, Sueli, mas assim, isso funciona tanto para serviços privados como para serviços públicos? Não. Só público? Não. Não é questão de se o serviço é público ou não. É questão se o serviço é essencial ou não. O que se coloca não é se é prestado por um agente público, por um servidor público ou não. Existem... Qualquer tipo de greve? Qualquer tipo de greve. Se ela for de serviço essencial enumerado na lei, ela terá... requisitos distintos de que uma greve num ente de uma empresa privada de serviço não essencial. Existem empresas privadas que prestam serviços essenciais. É verdade. O próprio metrô de São Paulo, ele é operado em 4 ou 5 linhas pelo Estado, e existe uma linha que não é de serviço, os trabalhadores não são funcionários públicos. Mas aí eles tanto entram. Que eles não entraram, porque a database deles provavelmente é outra, não era o momento deles estarem negociando, então eles não entraram em greve porque eles não fazem parte daquela categoria que parou, que foi o Sindicato dos Metroviários, né? Os serviços de lixo, quando houve no Carnaval, no Rio de Janeiro, houve uma situação muito peculiar, porque o sindicato dos coletores firmou o acordo com o município. No Rio de Janeiro, me parece que quem presta esse serviço é órgão do próprio município, e houve uma dissidência sindical, e quem parou efetivamente foi a dissidência, que não concordou com aquele acordo que o sindicato havia fechado com a municipalidade. Então, aí nós estamos diante de uma situação absolutamente inusitada.
Você, quando tem essa negociação, geralmente é com o sindicato? É o sindicato que tem a legitimidade para negociar. Quem representa uma categoria é só o sindicato. No Brasil, nós temos a unicidade sindical. A Constituição Federal prevê um sindicato único. Se isso é bom ou não, ou se isso está de acordo com o que se vê em outros países do mundo, ou com aquilo que a OIT entende que seja, através de suas convenções, que seja o certo, né, a liberdade sindical, não se discute. O que se discute é, no Brasil, a Constituição prevê a unicidade sindical. E, assim sendo, a única entidade que possui legitimidade para representar os trabalhadores de uma determinada base territorial é o sindicato. E é um sindicato. Não adianta você ter um sindicato, uma associação dos trabalhadores, ou associação... Não. Quem tem legitimidade para negociar e representar uma determinada categoria numa determinada base territorial é só o sindicato. Então, no caso dos metroviários, tem um sindicato, dos médicos tem outro sindicato, é assim, cada um. Assim. E aí, por exemplo... Cada categoria numa base territorial. E aí o que acontece? Eles decidem por essa greve, o sindicato, o chefe, vamos dizer, quem que é o supervisor? O presidente, perdão. O presidente do sindicato, ele vai, avisa, entendeu? Tudo isso teve antes uma reunião com os trabalhadores, chegou-se a um consenso. Muitas vezes o que a gente sente é assim, teve uma negociação entre o sindicato e o governo, ou o sindicato e a empresa. E aí, mesmo com a negociação, eles entram em greve porque tem sempre um líder que escapa e que esse líder está no meio de tudo e faz com que as coisas aconteçam, como a gente viu na última greve dos ônibus no início desse ano. Mas, na verdade, quem decide pela greve não é o presidente do sindicato ou os diretores do sindicato. A greve deve ser aprovada em assembleia e essa assembleia deve atender aos estatutos do sindicato. O que pode se afirmar... sem sombra de qualquer dúvida, é que ou o presidente do sindicato, os dirigentes sindicais, eles, por serem líderes, eles conseguem, de alguma forma, induzir. Mas isso não é uma verdade absoluta, porque quem vai decidir é a Assembleia. Não se decide uma greve, não é uma pessoa que decide uma greve e nem poderia ser, porque é uma categoria que é representada por essa entidade sindical, que tem uma diretoria eleita. Tem uma votação? Não? Eleita pelos trabalhadores. Mas o assunto, o que vai colocar a greve em pauta, tem uma votação entre todos eles? Sim, há uma assembleia onde a Assembleia vai decidir pelo sim ou pelo não da greve. O que nós, por isso que eu volto a dizer, no caso tanto dos condutores rodoviários de São Paulo, como no caso do Carnaval no Rio de Janeiro, o sindicato fechou o acordo. Houve uma dissidência que sequer permaneceu pela greve, não houve uma decisão em assembleia. Aí nós estamos diante de uma enorme ilegalidade tá bom. Que não se atendeu aos requisitos da lei. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial e a gente continua no próximo bloco, tá bom? Um instante só. Até já. O Opinião Livre está de volta com Sueli Mucchi, especialista em Direito Empresarial do Trabalho. Nesse primeiro bloco, a gente terminou falando justamente quando não é o sindicato, não é isso? Ou então, melhor dizendo, o sindicato acerta de alguma forma sem consultar os trabalhadores. Na verdade, não é bem isso. O sindicato faz o acordo, os trabalhadores em assembleia decidem que não vai haver greve, ou muitas vezes não se chega a essa necessidade, porque se o acordo é fechado antes, nas negociações prévias, não há qualquer sentido em se fazer a greve. A greve, o trabalhador vai para a greve quando não há o acordo com a empresa, daí então a diretoria do sindicato leva à base olha, não houve acordo, nós estamos reivindicando
EPIs, né, para equipamentos de proteção individual, estamos reivindicando 5% de aumento, o empregador não quer dar. O que vocês acham? A Assembleia decida, vamos aceitar ou o que eles estão nos oferecendo ou vamos fazer a greve? E aí é decidido. Antes de haver a necessidade da votação, se haverá ou não greve, tem que haver a tentativa de negociação. E se essa negociação chegar a um denominador comum, não há qualquer necessidade de se votar ou não pela greve. Ô, Sueli, mas e o direito do trabalhador, por exemplo, que não quer entrar em greve? Ele é obrigado a entrar em greve? Não. Ele é obrigado. Todo mundo resolveu, então ele não pode sair. Às vezes a gente assiste, por exemplo, o trabalhador, o motorista de ônibus que quer seguir o seu trabalho, aí ele é apedrejado, existe uma pressão muito grande. Então, muitas vezes, não são todos que querem entrar em greve, mas aí, como todo mundo resolve, acontece o movimento. Na verdade, eu entendo que a democracia é isso, nem sempre decide-se aquilo que nós queremos. Se a maioria decidiu pela greve, é a democracia eu mesmo. entendo que toda categoria deve acatar a decisão soberana da Assembleia. Entretanto, sou absolutamente contra piquete físico, apedrejamento, colocar fogo em ônibus ou impedir fisicamente o trabalhador de comparecer ao trabalho. Normalmente, o que seria a melhor forma de convencimento é o convencimento mesmo, ou aquele piquete moral. Poxa, você vai furar a greve, olha, nossa... Mas não é assim. Né? Infelizmente, não é assim. Ô, Sueli, quando que a polícia pode intervir ou não? Porque muitas vezes a gente assiste, né, a polícia olhando. A polícia não intervém, não acontece nada. E, às vezes, sim, às vezes tem confronto. Quando que pode ou quando não pode? Quando a polícia deve intervir no sentido da lei? A polícia deve intervir, em primeiro lugar, quando há algum risco à segurança, né? A segurança pública é o primeiro momento em que a polícia deve intervir. A polícia também irá intervir quando os grevistas, eles fazem uma invasão, por exemplo, então, extrapolam, né? Extrapolam. Nesses casos, a polícia vai intervir com determinação da justiça. Então, aquele empregador que isso acontece muito, nós vemos muito isso no caso de greves de bancos. Existe um remédio jurídico, uma ação, que é o interdito proibitório, quando há aquele piquete na porta da agência, a juíza, se esse interdito proibitório, pede-se uma liminar e decisão da justiça tem que ser cumprida. Então, aí a gente vê efetivamente a polícia agindo se há o quebra-quebra, se há invasão na propriedade, na agência, porque isso se vê muito, né? Eles quebram agências, faz aquele piquete físico. Então, e quando que pode começar as demissões? As demissões podem começar quando a greve é julgada ilegal. A partir daí? A partir daí pode haver a demissão. Justa causa? Justa causa. Né? Enquanto a greve está acontecendo e não há o julgamento da legalidade ou ilegalidade da greve, o empregador ele não só não pode demitir, como em não se tratando de trabalho absolutamente necessário, não só essencial. Aí, por exemplo, é uma empresa química que precisa manter uma caldeira ligada. Se o trabalhador responsável pela caldeira não está participando da greve, ele não pode ser demitido. E também o empregador não pode contratar outras pessoas gerais para substituir. Mas no caso da caldeira, que é algo que, se não permanecer ligada, acarretará um prejuízo muitas vezes irreparável, então aí ele pode substituir. Mas nem isso ele pode em geral, só nessas situações onde haverá um prejuízo irreparável. No caso da demissão, ela só pode ocorrer
quando for julgado ilegal a greve. Enquanto a greve for legal, é um direito do trabalhador. Mas existem momentos, né, que nem a gente viu na Copa do Mundo, os metroviários, uma pressão enorme em cima da cidade de São Paulo, no Brasil, quer dizer, tem que ter Copa, e aí os metroviários entraram em greve, quer dizer, existe uma pressão que se demitir, não, a gente não quer que demita. Existe um momento, por exemplo, no final do ano, quando vai todo mundo viajar, aí os pilotos resolvem parar tudo, as aeronaves, quer dizer, o momento propício para fazer a greve não é nem o direito em si, é o momento de pressão mesmo. Na verdade, no caso dos metroviários, foi uma infeliz coincidência. Será? Né? A data base deles é em maio. E durante o mês de maio houve negociações e não se chegou a um acordo e acabou com a greve. É que a data base deles é 1º de maio, então é o momento em que eles estão negociando exatamente o reajuste salarial. Né? E de outras condições, me parece que eles estavam, enfim. Mas foi uma infeliz coincidência, quer se acredite, quer não. Agora, em relação a uma comparação no sentido de direito de greve e a reação da população, nós tivemos uma greve que parou o país em 2013, né? Nem sei se foi greve, foram manifestações, greves, tudo misturado, porque várias categorias insatisfeitas. E agora, mais próximo dos grandes eventos, né, a gente vê algumas manifestações e greves menores, mas a insatisfação continua. O momento de greve, o estado que a presidente Dilma costumava falar muito, que é no sentido de Estado de Direito. O que é esse Estado de Direito? É as garantias aos direitos fundamentais da liberdade, o direito de ir e vir. Eu acho que todos os direitos, eles têm que se harmonizar. Se não houver essa harmonização, nós não estaremos diante de um Estado pleno de direito. Então, o que acontece? O que nós vimos em 2013, aquelas manifestações tolhiram o direito de ir e vir. Houve avanço na propriedade privada. O avanço não vai se dizer só em bancos. Na Avenida Paulista, nós assistimos eles quebrarem bancas de jornal, quer dizer, houve um excesso. Quando você não tem essa harmonia, está desequilibrado, então não é um Estado pleno de direito. Alguém está se sobrepondo ao meu direito. Eu acho que o direito da manifestação deve terminar aonde começa o meu direito de ir e vir, o meu direito de acesso às necessidades essenciais, aos serviços essenciais. Você sabe que não é assim, né? Todas as greves, quem acaba sofrendo mais é a população, infelizmente, que perde o direito de ir e vir. É o trabalhador que tem que chegar no trabalho, o prejuízo é para todos. Na verdade, o prejuízo é para todos. Você acha que o trabalhador em si, aquele que luta, né, acorda cedinho, vai, trabalha, ele também está de acordo, ele respeita a greve do outro, ele fala, tá bom, vocês estão em greve, deixa eu respeitar, porque é assim, vocês merecem, eu mereço, mas você está em greve, eu vou respeitar. Tudo bem, ele reclama de não chegar no emprego, mas ele aceita e ele acha que isso está certo? Eu acho que tem muito trabalhador que aceita. Eu acho que tem muito trabalhador... Talvez gostaria que o sindicato dele fizesse também. Tivesse essa representatividade, porque em razão desse sindicato único, falta muitas vezes representatividade ao sindicato. Ele é legítimo, mas ele não é representativo, que é o que nós vimos naquelas categorias onde o sindicato negociou e a categoria continuou em greve, independentemente da negociação que foi feita. E qual que é o papel do governo na greve? Eu acho que se ele não for parte, nenhum. Eu acho que o judiciário tem seu papel, eu acho que o sindicato dos trabalhadores tem seu papel, o sindicato patronal ou a empresa, se for se for uma greve em relação a uma única empresa, mas o governo, o poder executivo, o papel aí é do poder judiciário.
que vai decidir em relação a isso. Essas greves que demoram, às vezes, dos professores, de muito, tipo meses, 1 mês, 2 meses, aí, é legal? Então tudo bem? Pode deixar? Não tem uma intervenção? Aí é mais complicado, né? Essas greves de funcionários públicos é mais complicado ainda. Porque está negociando com o governo para dar um aumento. Por isso que eu perguntei do governo, né? Não, aí sim, porque quando você fala em greve de professores municipais, professores estaduais, aí a coisa torna-se mais complicada, porque para o governo conceder um aumento, ele precisa de aprovação. O chefe do executivo ou o secretário da educação, ele não pode ir lá canetar e dar um aumento. Isso depende de todo um processo. Até por isso, eu acredito que essas greves de funcionários públicos, elas demoram mais. Porque o próprio processo de aprovação da negociação é mais complicado. Mas eles não podem ser demitidos, né? Não podem ser demitidos porque eles estão exercendo... na verdade, não existe a regulamentação. A lei de greve que regulamenta, ela regulamenta a greve nas empresas privadas. O funcionário público, ele não tem uma lei específica que regulamente os direitos de greve dele. Ele existe, né? Porque, voltamos, é a única forma que o trabalhador tem de exercer algum tipo de pressão. Mas ele não podendo ser demitido, ele fica já um pouco mais confortável, porque ele continua fazendo greve, mas recebendo o salário. O funcionário público, Sim. para ele é bem mais tranquilo, efetivamente. Bom, muito obrigada pela sua presença aqui, viu, Sueli? Obrigada a você. Foi muito esclarecedor. E a gente espera que a gente tenha um Brasil melhor daqui para frente, sempre com menos greve, menos que greve. Resolvam na negociação. É isso mesmo. Tá bom, muito obrigada. Nossa Opinião Livre de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau.